Deixa eu me apresentar, né? Como a Ana Lúcia falou, meu nome é Deilon Israel, sou missionário aqui da comunidade Canção Nova há 7 anos, não é? Moro aqui na missão de Cachoeira Paulista, tenho 35 anos, sou natural de Minas Gerais, de uma cidade que chama São João Batista do Glória. Quero mandar um abraço para todos os meus conterrâneos. Mas como eu já disse no início dessa reflexão, dessa pregação, muito provavelmente, quase 100% você não me conheça. Mas Deus conhece você. O Espírito Santo conhece o seu coração. O Espírito Santo conhece você que está aqui. Você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. O Espírito Santo conhece aquilo que você está vivendo. Eu não conheço a sua história. Mas como diz a palavra de Deus, Deus conhece o nosso íntimo, Deus sonda os nossos corações. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz, Deus sonda. Mas fale com fé, com confiança, Deus sonda o seu coração. Quero convidar você a pegar a palavra de Deus, para a gente iniciar com a palavra em São Lucas capítulo 12, versículo 13. São Lucas capítulo 12, você que está em casa, versículo 13. O tema hoje da nossa quinta-feira de oração é combatentes na esperança. Repita comigo, combatentes na esperança. Mais uma vez, combatentes na esperança. Pela graça de Deus, o Papa Francisco instituiu esse ano um ano de graça, um ano jubilar, peregrinos na esperança. E durante toda essa quinta-feira nós vamos meditar sobre isso, combatentes na esperança. E o tema que me foi pedido para a gente meditar, para a gente refletir hoje, é justamente: preparai-vos, o céu é o nosso lugar. Vou repetir para você, preparai-vos, o céu é o nosso lugar. Pega uma palavra aí de Deus e vamos ouvir o que Deus tem para falar para mim e para você nessa manhã. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhes esta parábola. Havia um homem rico, cujo campos produziam muito. Ele refletia consigo: o que farei? Porque não tenho aonde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Nele recolhereis toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó, minha alma tem muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntastes de quem serão? Assim acontece com o homem que entesouras para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus vem nos dizer hoje, justamente daquilo que, até um pouco antes, vou voltar no tema da pregação: preparai-vos, o céu é o nosso lugar. Eu e você, voltando à nossa origem, e é isso que Deus colocava forte quando eu rezava para essa pregação, a nossa vida, como diz o tema desse ano, jubilar, peregrinos da esperança, a nossa vida é um constante peregrinar nesta terra. Eu e você, nós somos peregrinos. E a primeira verdade que quando eu rezava, Deus colocava forte no meu coração: eu e você, nós não somos desta terra. Você não é daqui.
Por quê? Porque a nossa origem aponta ao fim. O fim. E qual é a nossa origem? Se nós voltarmos lá no livro do Gênesis, a palavra de Deus você não precisa pegar em Gênesis capítulo 2. A palavra fala que no início da criação, Deus fez o homem do pó. Todos nós conhecemos essa passagem, né? Já ouvimos. Deus criou o homem e a mulher do pó. E a palavra diz que Deus soprou sobre eles o sopro da vida. Deus soprou sobre as narinas do homem, e depois criou a mulher, e soprou sobre eles o sopro da vida. Soprou. E a palavra também vem dizer que Deus os criou à sua imagem e semelhança. A imagem de quem? A imagem de Deus. Então, a primeira verdade, eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém? Então, na nossa origem, porque a nossa origem aponta o fim, o nosso fim. A primeira verdade que Deus quer resgatar em mim, em você, nessa quinta-feira, você que está aqui, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova, pela TV, é que eu e você, nós temos uma origem, nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então deixa eu te dizer para você uma coisa, meu irmão, você não é qualquer coisa. Deus tem um desígnio para você, Deus tem um projeto para a sua vida. O padre Jonas Abib, nos nossos escritos, né? Ana Lúcia, os nossos irmãos aqui. O padre sempre escreveu, pregou que Deus tem uma vocação. Deus nos designou, Deus tem um desígnio para mim e para você. Como a Ana Lúcia foi rezando, foi batendo o pé aqui, eu fui lembrando, né? A Canção Nova, meu irmão, minha irmã, ela existe. O sistema Canção Nova, a inspiração do Padre Jonas, ela existe. O carisma Canção Nova é um carisma de preparar a vinda do Senhor. De levar que você possa ter um encontro com esse Jesus. Porque Deus tem um projeto para mim e para você. Talvez hoje você está se sentindo assim, triste, com a vida sem sentido. Eu não sei, como eu falei, eu não conheço o seu coração, eu não conheço aquilo que você está vivendo. Mas Deus, desde a sua origem, Ele tem um projeto de salvação, um projeto de felicidade. Se você já participou da missa, ou tiver a graça de participar da missa hoje de manhã, você vai ver que o Salmo vem nos dizer isso: é feliz quem a Deus se confia. Repita comigo, você que também está em casa. É feliz quem a Deus se confia. Então nós temos uma origem, nós somos filhos de Deus, nós somos criados e nós somos peregrinos nesta terra. Como acabei de dizer para você, o carisma Canção Nova foi inspirado no coração do Padre Jonas. Tudo isso que você contempla, você que está aqui, você que está em casa, nos aponta para o nosso fim, para o céu. Mas muitas das vezes se nós voltarmos lá na palavra em Gênesis, Deus tinha um projeto de felicidade para o homem e para a mulher. Mas entra a tentação, entra o pecado, e esse projeto, ele é ameaçado, não é verdade? Ele é ameaçado. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes, nós levamos a nossa vida de qualquer jeito. É ou não é verdade? Talvez hoje você se encontre assim com o coração triste, abatido, sem sentido. Quantos irmãos, isso é sério, meus irmãos, quantos irmãos às vezes que estão passando por uma depressão, a depressão é uma doença, a síndrome do pânico, a ansiedade. Hoje, nesta manhã, nessa quinta-feira, Deus quer que nós, pela sua graça, pela ação do seu Espírito Santo, que nós retomemos a nossa consciência do nosso fim. Deus tem um desígnio de salvação para você, para mim. Nós somos peregrinos, nós caminhamos nessa terra, mas nós precisamos ter uma meta, porque se nós vivemos de qualquer forma, meu irmão, minha irmã,
como diz aquela música secular, né? Deixa a vida me levar. E às vezes a gente vai nessa. E às vezes a gente vai perdendo o foco, a gente vai esquecendo da nossa identidade, que nós somos filhos de Deus. E deixa eu te dizer, como diz os santos da igreja, nós temos 3 inimigos, eu não vou entrar aqui. O demônio, e o demônio existe. O mundo, as coisas do mundo e a nós mesmos. São esses 3 inimigos que nós precisamos combater nesse tempo para nós alcançarmos o céu. Porque a nossa meta é o céu. Não dá para mim e para você levar uma vida de qualquer forma. E hoje o que Deus vem falar para mim e para você, voltando aqui no Evangelho, dentro desse projeto de Deus, dentro desse desígnio de salvação, da nossa origem, que eu falei para vocês no início, a nossa origem aponta o fim. Nós somos filhos de Deus, Deus tem um projeto, um desígnio de salvação para você. Por isso eu deixo de dizer, você que está aqui, você que está em casa, talvez você ligou essa televisão e deu a última chance para Deus, porque às vezes a gente é assim, né, gente? Às vezes a gente briga com Deus, não é verdade? Quem que já brigou com Deus? Eu já briguei várias vezes. Às vezes a gente, diante das dificuldades, elas existem, das tribulações, quando o sofrimento bate a nossa porta, o que a gente faz? A gente briga com Deus. A palavra de Deus vem nos dizer, em São João capítulo 10, que o ladrão, o demônio, ele vem para matar, roubar e destruir. E quando o pecado entrou no mundo lá, no início da criação, primeira coisa que ele colocou no coração de Adão e Eva, né? Que o demônio é a tentação que quer nos tirar do caminho de Deus, do projeto de Deus, é assim, viu, gente? O demônio não vai aparecer para você, não, aquele que a gente vê, né, que a gente imagina na televisão, não. A tentação, ela é sutil. Para Adão e Eva, ele chegou assim, é verdade que Deus proibiu que vocês comessem das árvores do jardim? Olha a dissimulação da mentira, da verdade, melhor dizendo. O demônio, ele vem nos tentar, ele vem disfarçado, ele vem mudar a verdade de Deus. E a primeira verdade que o inimigo de Deus, como diz a palavra de Deus, ele veio para matar, roubar e destruir, é que nós percamos a nossa consciência que existe um céu, que eu e você fomos criados para o céu, não para as realidades desta terra. Diante dos sofrimentos, como havia falado para você, das nossas angústias, vem a tentação. Vem ou não vem? Ah, Deus me esqueceu, Deus não me ama. Olha a voz do demônio aí. Querendo que você duvide do amor de Deus. Querendo que você desvie do projeto de Deus. E aqui, nessa palavra que nós acabamos de ler, a palavra vem dizer que uma pessoa, não vem falar um homem ou uma mulher, poderia ser um homem ou uma mulher, se aproximou de Jesus. E já naquela época, aqui dentro do contexto, Jesus, né, já tinha começado a sua vida pública. Então, ele ouviu falar de Jesus, aquela pessoa foi até Jesus, e o que foi o pedido que ele fez para Jesus? Né? A palavra vem dizer aqui que ele disse, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus responde, meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse ao povo, e o Senhor vem dizer a mim e a você hoje, guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele seja da abundância, não depende das suas riquezas. Essa palavra aqui, escrupulosamente, quer dizer, seja cuidadoso, seja rigoroso. Deus vem falar para mim e para você, e diz para aquela pessoa, olha, você está me pedindo uma coisa terrena.
uma coisa que passa. E o mais importante naquele dia, na vida daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquele filho, daquela filha de Deus que se encontrou com Jesus, não era as realidades da terra. Mas ele estava com o coração tão cheio dessas preocupações, que ele pediu para Jesus: Senhor, pede para o meu irmão lá repartir a herança comigo. E Jesus fala: cuidado com a avareza é um pecado capital. Esse apego, o que é a avareza? Esse apego desordenado pelo dinheiro, pelas riquezas. E Jesus conta essa parábola, que havia um homem rico, que tinha muitos bens, e que um certo dia, a palavra vem dizer, o evangelho, que ele tinha, a colheita foi tão grande, que ele não tinha onde guardar. Então ele pensou consigo: vou construir celeiros maiores. E aí Jesus fala: tolo, ainda hoje, melhor dizer, Deus disse: insensato, nessa noite, ainda hoje, exirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntastes, de quem serão? É a pergunta para mim e para você hoje. Você tem centrado a sua vida em preparar a sua vida para o céu? Sabe, meus irmãos, muitas das vezes, e se nós pegarmos o Antigo Testamento, toda a história do povo de Deus, que é uma história de salvação, a começar por Adão e Eva, nós vamos ver que Adão e Eva quis ser como Deus. Não é verdade? A palavra, né? Olha, vocês serão como deuses, vocês serão como Ele. É por isso que Deus não quer que você coma do fruto. Não. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes na história da salvação do povo de Deus, e também na minha e na sua vida, na minha vida, Deilon, todas as vezes que eu tirei Deus do centro, que eu quis ser Deus de mim mesmo, deu muito ruim. Todas as vezes que nós tiramos Deus do centro da nossa vida, que nós colocamos o nosso coração, a nossa esperança nas riquezas, nos bens materiais, entendam bem aqui, a gente está no mundo, fala assim: mas Deilon, a gente vive no mundo, nesse mundo que Deus criou. Sim, nós precisamos ser cristãos, homens e mulheres de fé de Deus já nesse mundo, mas com os olhos no céu. Nós precisamos ser, sim, sinais, como diz a palavra de hoje. Nós precisamos ser sal na terra, sal na massa, luz do mundo. Mas não podemos deixar que o apego às riquezas, o apego aos bens materiais, aquilo que passa, seja o centro da minha vida. Agora eu pergunto para você que está aqui, você que está em casa: o que tem sido o centro da sua vida, da sua história, até aqui, até hoje? O que tem movido você, o seu coração? O que tem movido você? O que tem movido as suas escolhas, meu irmão, minha irmã, que agora nos acompanha? O que tem movido a sua vida, as coisas do céu, as coisas eternas ou as coisas que passam? Deixa eu te dizer, meu irmão, às vezes a gente confunde. A matemática de Deus, a matemática do céu é diferente da matemática desse mundo. Mas muitas das vezes nós vivemos preocupados, apegados às coisas que passam, e nós esquecemos que nós temos um fim. É ou não é verdade? Existe um versículo bíblico que está aqui depois também, aqui na palavra, logo em seguida. São Lucas capítulo 12, versículo 31, você não precisa pegar, mas esse versículo bíblico, ele norteia, podemos dizer assim, todo o início da canção nova. É um princípio eterno, como o Padre Jonas sempre nos ensinou.
Eu vou ler para vocês: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. O Padre Jonas pregou inúmeras vezes desse rincão, em vários lugares do Brasil, do mundo, sobre o amor de Deus, sobre a segunda vinda de Jesus, e sobre a providência de Deus, sobre o amor, o cuidado de Deus. Meu irmão, isso é uma verdade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso eu volto na pergunta: aonde você tem centrado a sua vida? Qual é o parâmetro das suas escolhas? Você tem buscado a Deus sobre todas as coisas? Porque o mandamento da igreja, o primeiro diz, né? Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse homem aqui do evangelho, essa pessoa, né? Ele se dirigiu a Jesus, e Jesus conhecia o seu coração. Por que será que Jesus respondeu para ele assim, né? Jesus conhecia. Por isso que eu falei no início da oração, como a palavra de Deus nos fala, Deus sonda os nossos corações. E Jesus sondou o coração daquela pessoa e viu que ele estava apegado. Viu que o centro da vida dele já não era mais o Senhor. O centro da vida dele já não era mais Deus. Meu irmão, minha irmã, e ele perdeu uma grande oportunidade. Ele se encontrou com Jesus. Imagina se Jesus, hoje nós temos Jesus, né? Nós estamos na quinta-feira de adoração. E hoje nós temos a graça de ter Jesus na Eucaristia, verdadeiramente presente. Mas imagina você tendo a oportunidade de se encontrar com Deus, com Jesus. Será que você iria pedir Ele o que hoje? O que você tem pedido para Deus na sua oração? O que tem direcionado a sua vida? Deus tem sido o centro, porque é promessa de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais o será dado em acréscimo. É a palavra de Deus, o Padre Jonas gostava de repetir. E tudo é tudo. O Padre Jonas sempre diz isso. Tudo é tudo, nada é nada. Meu irmão, minha irmã, não dá. Nesse ano jubilar, nesse ano da esperança, hoje Deus quer renovar em mim e em você essa esperança. Nós precisamos voltar o nosso coração. Quantos de nós estamos vivendo, né? E nós vivemos, seria muita hipocrisia da minha parte chegar aqui e pregar só um evangelho de prosperidade. Jesus vai realizar os milagres. Sim, Ele é Deus, Ele pode realizar o impossível na sua vida. Mas o maior milagre hoje que o Senhor quer realizar na sua vida é a graça que você se encontre com Ele. O maior milagre. Aquela pessoa pediu uma coisa terrena, porque o coração dela estava cheio das coisas que passam. E nesse caminho, meus irmãos, nessa peregrinação, como eu falei para vocês, a nossa origem aponta o fim. Um dia Jesus voltará. O Padre Jonas pregou várias vezes aqui nesse rincão. Jesus voltará. Ou eu vou, ou Ele voltará. É ou não é verdade? A canção nova existe para isso, para levar essa boa nova, não para que a gente enche o nosso coração de temor, de medo, não. A canção nova existe para preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor, para nos preparar. Preparai-vos. Mas diante, como eu falei para vocês, né, nessa peregrinação que nós vamos caminhando, no desígnio de Deus, no projeto que Deus tem para mim e para você, muitas das vezes nós desviamos, é ou não é verdade? Nós desviamos da vontade de Deus, nós esquecemos que nós somos a nossa origem, a nossa identidade, eu sou filho de Deus,
Eu esqueço que Deus tem um projeto de felicidade, como diz o Salmo hoje. É feliz quem a Deus se confia. Em quem você tem colocado a sua confiança, a sua esperança? Nas pessoas? Nos bens que passam? Ou você tem lutado pela santidade, pela conversão? O Espírito Santo hoje quer mover o meu e o seu coração, meu irmão, minha irmã, a mudar a direção, a viver uma metanoia. O que quer dizer essa palavra? Mudança de vida, mudança de direção. Porque muitas das vezes nós nascemos com um projeto de Deus. Deus tem um desígnio, mas eu vou caminhando rumo a esse projeto. Mas por inúmeras circunstâncias, e aqui eu não vou entrar no mérito, nós desviamos, é ou não é verdade? Daquilo que Deus tem para mim e para você. E depois nós culpamos a Deus, né? Estou falando para mim, viu, gente? Às vezes, quantas vezes eu escolhi errado na minha vida e depois ainda fui lá brigar com Deus, como eu falei. Mas eu tirei Deus do centro. Eu me desviei, não foi Deus que deixou de me amar, não. Porque a aliança de Deus é eterna, meu irmão, minha irmã. O propósito de Deus, a palavra vem de Deus vem nos dizer que o propósito de Deus, ele não muda para mim e para você. Hoje Deus quer resgatar essa esperança, quer que nós mudemos a direção da nossa vida. E eu quero aqui dar um exemplo para vocês, de um homem que também teve um encontro com Jesus. Zaqueu. Vocês não precisam pregar, eu vou ler para vocês. Um homem como aquela pessoa desse evangelho que nós acabamos de ver. Um homem que era muito rico, que também procurava ver quem era Jesus, mas que deu uma resposta diferente. Depois você pode pegar, São Lucas capítulo 19, versículo 1. Zaqueu recebe Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu a um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque preciso que hoje eu fique em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e recebeu Jesus em sua casa alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai se hospedar em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nessa casa, porquanto este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir a história de Zaqueu, outra pessoa do Evangelho aqui, e ele diz, Jesus, o evangelista dá um nome, Zaqueu. Zaqueu, a palavra de Deus vem dizer que era um homem rico, mas era chefe dos cobradores de impostos. Assim como aquela pessoa aqui dessa passagem que nós acabamos de ler, Zaqueu ouviu falar de Jesus. E Zaqueu, mais por curiosidade, né? Foi lá procurar ver quem era Jesus, e a palavra vem dizer que Zaqueu era de baixa estatura, então ele subiu numa árvorezinha, no sicômoro lá, e falou: se eu ficar aqui, quando Jesus passar, eu vou vê-lo, pelo menos de longe, né? E ele ficou lá. Mas Zaqueu não esperava que o olhar de Deus já tinha alcançado. Sabe, meus irmãos, diante de tantas situações hoje que às vezes você está vivendo, eu quero profetizar e proclamar: o olhar de Deus já alcançou o seu coração.
Aí na sua realidade, você que está em casa, você que está aqui, mesmo diante da enfermidade, às vezes diante de uma situação de pecado que você te impede de buscar, que hoje te amarra, porque o pecado ele nos paralisa, né? Nos afasta do céu, nos afasta da graça de Deus. A palavra de Deus vem dizer, Zaqueu era um pecador, um homem, era considerado pecador, chefe, cobradores de impostos, mas o olhar amoroso de Deus alcançou, e a palavra vem dizer que mesmo antes, Zaqueu estava lá escondidinho, né? Só queria ver, até por curiosidade, quero ver quem é esse Jesus. Zaqueu não queria ver Jesus para pedir mais bens, não, porque ele já era rico. Meu irmão, minha irmã, não tem problema em você ter bens, não. O problema é você fazer da sua riqueza, das coisas que passam, e colocar até pessoas, e pessoas boas, viu? Pessoas que você ama, no lugar de Deus. É tirar Deus do centro, é deixar de buscar um reino de Deus sobre todas as coisas. É deixar de confiar que Deus é o primeiro na nossa vida. E Jesus olhou Zaqueu e viu, Zaqueu, qual é o seu nome? Fala aí para você, não precisa dizer. Zaqueu, você que está em casa, fale o seu nome. Porque nós temos um nome, né? Deus não nos conhece e não nos trata no meio da multidão. Se nós formos pegar a palavra de Deus, todas as vezes, Jesus tem, isso me encanta no Senhor, no Evangelho, Ele traz a pessoa para o meio. Ele devolve a dignidade. Então Zaqueu, né, Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, hoje eu preciso estar na sua casa. E Zaqueu, a palavra vai dizer que ele desceu alegremente e foi receber Jesus. O que as pessoas fizeram? Começaram a criticar, olha ele que se diz filho de Deus, foi se hospedar na casa de um pecador. Qual que foi a resposta de Zaqueu? Senhor, depois. Porque para os judeus, meu irmão, minha irmã, o que Jesus fez, e ele já tinha feito com Levi, se você for lembrar, com Mateus, que também era um pecador, um cobrador de impostos. Jesus foi tomar a refeição. Para o judeu, tomar a refeição, quando você recebe alguém na sua casa, não é? Vai lá em casa, tomar um café, a gente que é mineiro, a gente gosta de um cafezinho, viu? A gente, né? A gente gosta de receber as pessoas, de ficar ali na mesa, e a gente vai no dedinho de prosa, como fala lá em Minas Gerais, a gente gosta de acolher, e às vezes ali do almoço a gente já emenda no café da tarde, e depois... Não é verdade? Quem já foi em Minas aqui sabe. Mas você só traz para dentro da sua casa quem é íntimo, não é ou não é verdade? Você que a pessoa seja oferecida, vai chegar lá, bater lá. Você só chama aquelas pessoas que são íntimas para você. Para Jesus, Zaqueu era íntimo. Jesus não viu o pecado de Zaqueu, Jesus viu tudo aquilo que Zaqueu poderia ser através, depois que ele entrasse na intimidade de Zaqueu. Então deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, a partir desse encontro que Zaqueu teve com a misericórdia com essa pessoa, e essa pessoa é Jesus, eu quero te dizer para você, todas as realidades, não importa o ponto que você se encontra na sua vida, na sua caminhada com Deus, não importa se você sintonizou agora e começou a rezar com a gente pela rádio, pela internet, pela TV. Talvez você tenha esteja vivendo uma vida longe de Deus, uma vida no pecado, você até abandonou, você até começou a caminhar com Deus, você até já teve um encontro pessoal com Jesus, mas pelas tentações, pelas suas escolhas, você se desviou do projeto, da origem daquilo que Deus tinha para você. Você não está vivendo mais aquilo que Deus vem falar, essa verdade, buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado. Meus irmãos, Deus cuida de tudo na nossa vida, Ele é Deus. Deixa ser Deus de você. Parece contraditório, né?
Zaqueu deixou, a partir daquele encontro com Jesus, que Jesus reinasse no seu coração, não o dinheiro, não os bens materiais. E a partir daquele encontro, Zaqueu fala: Senhor, se eu pequei, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 3 vezes mais, eu vou dividir a minha herança. Meu irmão, minha irmã, quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, quando nós fazemos uma experiência com o Espírito Santo, eu e você não somos mais o mesmo. Quando nós deixamos a palavra de Deus nos alcançar, por isso eu falo para você, hoje falo para mim, Deilo, mas para você. Não importa a situação que você está hoje, com a vida toda bagunçada, longe de Deus, é tempo de voltar. É tempo de resgatar os sonhos de Deus, é tempo de resgatar o projeto de Deus, que é o céu, a santidade. Porque muitas das vezes no meio deste mundo, diante de tantas vozes, né, a gente fica perguntando, a gente fica perdido. A gente caminha para cá, a gente caminha para lá. E a gente vai buscando longe de Deus, fora de Deus. E vai tentando preencher o vazio da nossa vida com as coisas de Deus, ou melhor, com as coisas do mundo. Meu irmão, hoje Deus quer resgatar a esperança no seu coração. Depende de você, das suas escolhas. Zaqueu escolheu as coisas do céu. Zaqueu escolheu as coisas do alto. Vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, vou chegar até aqui. Vou pedir ao senhor, vem aqui por favor, pode ir, se eu me ajudar aqui. O Ministério de Música, daqui a pouco a gente já vai voltar para a gente rezar. Isso, pode subir aqui, vem cá meu irmão. Enquanto ele sobe aqui, quero fazer uma dinâmica bem simples com vocês. Qual tem sido as suas escolhas? Isso, vem cá meu irmão, pode vir aqui, me ajudar. Qual é o seu nome? Isso, segura esse copo aqui, José, vem aqui na frente aqui. Isso, o José está aqui. Uma dinâmica bem simples, às vezes você já ouviu, você já viu essa dinâmica, mas dentro dessa didática hoje, desse chamado, daquilo que Deus nos chama hoje, a viver essa mudança de vida, a voltarmos a colocar o nosso coração, nossa esperança em Deus, porque muitas das vezes, a gente coloca a nossa esperança em um lugar errado, ou não é verdade? Decisão nossa. A gente coloca a nossa confiança no dinheiro, que é necessário o nosso trabalho, porque a palavra de Deus vem nos dizer, né, do suor, nós ganharemos o nosso sustento. O trabalho ele é digno. Talvez você hoje esteja em casa, nossa, mas eu preciso tanto de um trabalho. Deus vai te abençoar se Deus quiser. Às vezes nós colocamos a esperança em coisas erradas, em lugares errados, não é verdade? Não vou falar aqui, você sabe que talvez Deus está incomodando você, que está em casa, você que está aqui. Mas às vezes a gente vai se afastando do céu, do projeto do céu, gente, e a gente vai... José, né? Escura o copo aqui. Isso. A gente vai fazendo escolhas erradas e a gente vai com o nosso copo. Imagine que esse copo aqui, né? O copo do José é o nosso coração, tá? É um copo vazio, né? Tá vazio, né? E a gente pega o outro copo aqui, que são as nossas escolhas, as nossas decisões, no dia a dia. E a gente vai fazendo assim. Através da nossa escolha no dia a dia, a gente vai querendo preencher. Só tinha um pouquinho de água. Coisas da terra. Falta de perdão. Bens materiais que passam. O desejo de ser cada vez mais rico, mais rico, mais rico. E eu vou tirando Deus do centro. Essas são as minhas escolhas. E eu vou escolhendo na minha liberdade. Porque Deus dá a sua graça. Mas Deus dá também, nos faz livre
Mostra seu copo ali. Esse copo está cheio ou está vazio, gente? Vazio, né? Não dá para preencher vazio com vazio. Dá? Não. Meu irmão, minha irmã, hoje Deus veio nos despertar. Não dá para você, pode ficar aqui, José, continuar preenchendo seu coração com vazio, coisas do mundo, preocupações. Não. É preciso que eu e você viva esse processo pela graça do Espírito Santo, dessa metanoia, dessa mudança de vida. Chega, meus irmãos, da gente levar uma vida no mais ou menos. Deus nos chama a santidade, nós precisamos ser santos. Deus tem um projeto de salvação para mim e para você. Quantos de nós estamos com os nossos corações feridos, machucados pelo pecado, decepcionados pelas pessoas? Não é verdade? Porque nós vamos preenchendo a nossa vida com vazio. Segura aí, José, segura aí, para a gente rezar. Chega aqui na frente aqui, José. Chega aqui, vou pedir licença aqui para a televisão. Chega aqui. Mas a partir do momento que você tem um encontro pessoal com Deus, que hoje, pela graça de Deus, eu acredito, pela ação do Espírito Santo, você vai tomar uma decisão pelo céu. Amém? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Hoje o Espírito Santo quer que eu e você retomemos o projeto original, o desígnio, porque Deus tem um projeto de salvação para mim e para você. A palavra de Deus vem nos dizer que olhos humanos jamais viram, palavra de Deus, o que Deus tem reservado para mim e para você no céu. Mas se nós saímos daqui, se nós, assim como Zaqueu, temos um encontro com Jesus e nós abrimos o nosso coração, nós nos abrimos à graça de Deus, aí eu vou preenchendo o meu coração com as coisas do céu, com as coisas da eternidade. E sabe esse vazio que às vezes a gente sente no nosso coração? É porque o teu e o meu coração foi criado para o céu, para aquilo que não passa. E aí Deus vai enchendo, Deus vai derramando o seu Espírito Santo, vai derramando, vai derramando, vai derramando, e daqui a pouco você está cheio, você deu toda a sua vida para Deus, e transbordou um pouquinho aqui, está transbordando, né? Daqui a pouco caiu um pouquinho de água, você está transbordando. Uma alegria que vem de Deus, não daquilo que passa. Daqui a pouco você assumiu novamente a sua identidade, o projeto de Deus, e você vai transbordar, não só em você, mas na sua família, naquilo aonde Deus te enviar. O Espírito Santo, a graça de Deus, porque só o Espírito Santo pode saciar, só o céu, meu irmão, minha irmã, para que eu e você fomos criados, pode saciar a sede, porque o nosso lugar é o céu. Fica de pé, vamos rezar. Obrigado, viu, José? Deus abençoe. Uma salva de palmas para o José. Está transbordando, ó. E você vai andar, e você vai caminhar na sua vida, e você vai ser esse copo cheio, porque se você redescobriu, você vai transbordar da graça de Deus do céu. Fica de pé, vamos rezar, já preparando o nosso coração para adoração, pedindo ao Espírito Santo. Qual é a sua resposta no dia de hoje? O que você tem transbordado na sua vida através das suas coisas, na sua liberdade? Você tem transbordado coisas da terra ou coisas do alto? É tempo de retomada. Deus quer ressuscitar o seu coração, Deus quer despertar os seus sonhos, reviver você que está caído, você que está com o coração ferido. Deus quer ressuscitar você, devolver a esperança, mas nós precisamos esperar em Deus. Erga seus braços e vamos cantar junto com a Ana Lúcia, com o ministério. A nossa esperança é a vinda do Senhor. A nossa esperança são céus novos e terra nova. Somos chamados à santidade. Santos nós queremos ser, Senhor. Faz de nós homens e mulheres santos, santas, porque Deus é santo. Nós também queremos ser. Que santidade de vida, meu Deus. Que santidade de vida. Que homens devemos ser, pois se tu